Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre o trabalho de Jesus no mundo espiritual. Entre a morte dele e a ressurreição, Cristo não ficou parado, trabalhou muito. Então vamos começar com um hino e depois uma oração. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, somos gratos por saber que Cristo vive, saber que Ele é nosso Salvador. Nós te pedimos que nos abençoe nesse momento ao estudarmos Tuas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, Jesus, quando Ele foi crucificado e entregou o Espírito, foi para o mundo espiritual. Como eu falei ontem, o corpo e o espírito de Jesus se separaram, o corpo ficou ali para ser cuidado e sepultado. O espírito voltou a Deus, na linguagem das Escrituras, ou seja, foi para uma realidade, uma outra dimensão que nós chamamos mundo dos espíritos. Ali naquele lugar havia santos de todas as épocas esperando por Cristo. Por que esses santos estavam lá? Porque nenhum deles havia ressuscitado. O primeiro a ressuscitar é Jesus Cristo. Então, antes dele ser as primícias dos que dormem, ou seja, ressuscitar, Jesus estava lá. E eu quero ler com vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, Doutrina e Convênios 138, nós vamos estudar no Vem Segue-me lá para o final do ano, mas eu quero já abrir porque quando a gente lê essa sessão, a gente vê uma revelação que Joseph F. Smith, um presidente da igreja, teve. Olha só o que diz na introdução. É uma visão dada ao presidente Joseph F. Smith em Salt Lake City, Utah, em 3 de outubro de 1918. É muito interessante, o presidente Ballard uma vez falou do contexto de como essa revelação aconteceu. O presidente Smith estava preocupado com guerras acontecendo no mundo, ele estava preocupado com pandemias, ele estava preocupado com a morte de seus entes queridos. Todas essas coisas faziam ele refletir sobre o mundo espiritual e ele começou a meditar sobre uma passagem da Bíblia. Ele diz assim, 3 de outubro do ano de 1918, sentei-me nos meus aposentos meditando sobre as Escrituras e refletindo sobre o grande sacrifício expiatório que foi feito pelo Filho de Deus para a redenção do mundo e o grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai e o Filho na vinda do Redentor ao mundo, para que por meio de sua expiação e pela obediência aos princípios do Evangelho a humanidade fosse salva. Enquanto estava assim ocupado, minha mente voltou-se para os escritos do apóstolo Pedro, quando ele diz que os mortos, eles ouviriam a voz do Filho de Deus, né? E ele cita a Escritura, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo que é Cristo, pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne e mais vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. A prisão espiritual é uma palavra para mundo espiritual, no qual noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé.
porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, enquanto ele refletia sobre essa passagem, uma visão eterna foi dada, e ele viu o mundo espiritual na ocasião em que Jesus apareceu. Olha o versículo 16. Estavam reunidos aguardando a chegada do Filho de Deus ao mundo dos espíritos, para declarar sua redenção das ligaduras da morte. Seu pó adormecido seria restaurado em sua perfeita forma, cada osso a seu osso, e os tendões e a carne sobre eles, o espírito e o corpo reunidos para nunca mais se separarem, a fim de receberem a plenitude da alegria. Enquanto essa vasta multidão estava ali e conversava, regozijando porque a hora da sua libertação estava próxima, o Filho de Deus apareceu, anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis. E ali pregou o evangelho eterno. E aí diz que Jesus não dirigiu a sua voz aos iníquos, ou às pessoas que não estavam preparadas para recebê-lo, mas entre os justos organizou forças para que pregassem o evangelho aos outros, e assim foi iniciada a pregação do evangelho. Olha só, os mensageiros escolhidos foram anunciar, isso está no 31, o dia aceitável do Senhor, e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos, sim, a todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o evangelho. E aí, então, Cristo, ele permite que outras pessoas sejam salvas. É maravilhoso isso, né? Homens e mulheres que não tiveram oportunidade de aceitar Cristo, eles agora têm no mundo espiritual. E aí, muitos daqueles santos, e ele fala até quais são os santos que estavam lá, Adão e vários profetas, eles ressuscitaram. Mas alguns ficaram, evidentemente, porque precisava de missionários no mundo espiritual. Esse foi o início da primeira ressurreição, da manhã da primeira ressurreição. E a ressurreição, ela teve uma... Bom, vou falar da ressurreição amanhã, senão eu atropelo as coisas, que amanhã é domingo. Mas é isso aí. Vocês gostaram deste devocional? Gostam de aprender sobre o Salvador Jesus Cristo? Eu amo. Então, nos próximos devocionais, a gente vai falar... Bom, no próximo a gente vai falar sobre a Páscoa, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vou falar de como é que se deu isso um pouco. Lembrando que tem outros vídeos que eu preparei no canal sobre isso, vocês podem ver. Aqui é uma conversa bem rápida que a gente tem toda manhã. Mas a partir do dia 21, de segunda-feira próxima, a gente vai fazer esses devocionais mais cedo, às 6 horas e não às 7, tá bom? E aí, como eu anunciei, nós vamos ter temas. Então, toda segunda-feira a gente vai falar sobre estudo das Escrituras. Toda terça-feira a gente vai falar sobre templo. Toda quarta-feira, conferência geral. Relembrar alguns discursos da última conferência geral. Quinta-feira vai ser um tempo de perguntas e respostas. Sexta-feira, como ensinar o Evangelho. Sábado, organização da igreja. E domingo, princípios do Evangelho. Então eu planejei os próximos devocionais nessa temática. Toda semana a gente vai falar de templo, terça-feira. Então, se você quer saber sobre o templo, toda terça-feira vai ter um devocional sobre isso. Toda sexta-feira, como melhorar o ensino do Evangelho. E assim por diante, tá bom? Espero que vocês gostem desse formato. A gente testa isso por um mês aí, vê se deu certo. E aí, se der, a gente continua. Se não der, a gente muda. Mas é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que todos tenham um ótimo dia. Até amanhã.